A paz do Senhor, irmãos, vamos aqui para a aula 2 do nosso curso, né? Do nosso tópico de teologia que a gente está estudando no nosso curso. Agora a gente está estudando pneumatologia e esta é a aula 2 de pneumatologia. Hoje vamos falar sobre a personalidade do Espírito Santo. Bom, primeiro a gente vai tentar responder o que significa, né, personalidade. Personalidade é o conjunto de atributos de várias categorias que caracterizam uma pessoa. Essa mesma definição a gente usou para falar acerca da pessoa de Deus e da pessoa de Jesus. Então, no seu aspecto psíquico, a personalidade consiste de intelecto, sensibilidade e vontade. Os três são também chamados de inteligência, afetividade e autodeterminação. No Espírito Santo, vemos essa triplicidade de atributos da personalidade, a saber, intelecto. A gente pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, quando o texto diz: ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Sensibilidade, a gente pode ver uma referência sobre isso em Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E vontade, a gente pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, onde o texto diz: o Espírito repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o fato do Espírito Santo ser um com Deus, com Cristo, e ao mesmo tempo distinto deles, é parte, como a gente já ensinou anteriormente, do grande e insondável mistério da Santíssima Trindade. Isso para a mente humana é muito difícil de se compreender, mas é uma doutrina bíblica e deve ser aceitada pela fé. Então, o Espírito de Deus não é tão somente uma influência, um poder, uma energia, uma unção, como alguns heréticos, alguns hereges querem ensinar ou ensinam. O Espírito Santo é uma pessoa divina e é uma pessoa real. Do Espírito Santo, como Consolador divino, está escrito que ele veio para estar conosco em nosso lugar. Em lugar de Jesus para operar em nós. Então, deixa eu repetir a frase. Então, do Espírito Santo como Consolador divino, está escrito que ele veio para estar conosco, operar em nós, trabalhar em nós, em substituição ou em lugar de Cristo. O próprio Senhor Jesus, ele falou sobre isso, né? Que enviaria outro, exatamente como ele, Consolador. Então, Jesus, ele é uma pessoa divina e real. E ele enviou um outro substituto, né? Também da mesma qualidade, da mesma essência que ele, que é a qualidade ou essência divina, conforme está lá em João, capítulo 16, versículos 6 e 7. Em João, Jesus refere-se ao Espírito Santo empregando um pronome pessoal e determinativo, pronome ele. João 14, versículo 26, João 15, versículo 26, João 16, versículos 8, 13 e 14. Por sua vez, o Espírito Santo chama-se a si mesmo de eu, conforme está lá em Atos, capítulo 10, versículos 19 e 20. Isso é uma irrefutável e inegável evidência da personalidade do Espírito Santo. Então vamos ver aqui sobre o Espírito Santo como pessoa atuando, né, na história da igreja. Inclusive o livro de Atos, né, que é um livro que mostra as ações do Espírito Santo, teria que ser, como um título mais apropriado,
Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Esse seria um livro com um título mais adequado, né? Então, o livro de Atos é um livro chave para o estudo da pneumatologia. Então, quem pretende estudar pneumatologia tem que ler Atos com bastante atenção, porque Atos, do capítulo 1 até o último capítulo, que é o capítulo de número 28, nós vemos a atuação do Espírito Santo. E aqui nós temos uma lista, né, bem grande, né? A gente não vai ler todas, está disponível na tela, depois os irmãos deem uma olhada em cada uma das referências. Mas só como, por exemplo, nós temos no capítulo 1, versículo 4 e 5, a promessa do Espírito Santo. No capítulo 2, versículo 1 e 4, essa promessa sendo cumprida, né, no chamado derramamento do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 3, versículos 8, 9 e 10, nós temos lá os milagres pelo Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 29 até o 31, demonstra que os apóstolos puderam ser ousados porque o Espírito Santo lhes dava ousadia. E assim a gente segue, né? Atos capítulo 5, por exemplo, versículo 3 e 4, é uma declaração da divindade do Espírito Santo. E aí, seguindo a outra página, nós temos a continuação até o último capítulo de Atos, onde cada um desses capítulos nós temos algo a ser revelado, né, ou que foi revelado acerca da pessoa do Espírito Santo e a obra que ele realizou na vida da igreja primitiva, principalmente ali através dos apóstolos de Jesus. Bom, vamos falar aqui sobre o número 5, né, que é o Espírito Santo como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então vamos lá. Deus é uno e ao mesmo tempo triuno, ou seja, ele é Deus, né, um ser uno, mas ao mesmo tempo em três pessoas. A gente tem todas essas referências aí para comprovarem isso. Está na tela, depois os irmãos leem cada uma delas. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três divinas e distintas pessoas. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, é apenas um Deus que se manifesta em três pessoas, né? Ou que são essa divindade, essa triunidade é composta por três pessoas. Então são verdades bíblicas que transcendem a razão humana e isso deve ser feito de maneira alegre, né? Pela fé. Então, se a unidade composta do homem, espírito, alma e corpo, né, continua como sendo um fato tão difícil da gente entender, quanto mais se referir à Santíssima Trindade, né, a Deus como uma triunidade. Então, as três divinas pessoas da Santíssima Trindade são coeternas e iguais entre si. Mas em suas operações concernentes à criação e à redenção, cada uma dessas pessoas tem um papel diferente a desempenhar. Por exemplo, o Pai planejou a criação de tudo, conforme está em Efésios 3, 9. Deus, o Filho, executou o plano criando, conforme está em João, capítulo 1, versículo 3, Colossenses, capítulo 1, versículo 16, Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e Hebreus, capítulo 11, versículo 3. E o Deus Espírito Santo vivificou, ordenou, pôs todo o universo em ação. Então, desde a partícula menor, né, ou, como diz aqui a expressão, infinitesimal, ou seja, aquela infinitamente pequena e invisível, até aquela
super macroscópica, né, que existe. O Espírito Santo foi quem ordenou e pôs tudo e todo o universo em ação, conforme está em Jó, capítulo 33, versículo 4, João 6, 63, Gálatas 6, 8, Salmo 33, verso 6, Tito, capítulo 3, versículo 5. Na redenção da humanidade, o Pai planejou a salvação no céu, o Filho consumou-a na terra e o Espírito Santo realiza e aplica essa tão grande salvação na pessoa humana. Entretanto, num exame cuidadoso da Bíblia, vemos que em qualquer desses atos divinos, as três pessoas da Santíssima Trindade estão presentes. Uma tentativa de definição do Trino Deus é: Deus Pai é a plenitude da divindade invisível, conforme está lá em João capítulo 1, versículo 18. Deus Filho é a plenitude da divindade manifesta, conforme está em João capítulo 1, versículo 1 até o 17. E Deus Espírito Santo é a plenitude da divindade operando na pessoa humana. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 até o 16. Termina aqui então a nossa aula. Deus abençoe a sua vida. Se você puder compartilhar as nossas aulas, ajudando a divulgar o nosso trabalho, ficarei muito grato. Muito obrigado por essa parceria. Que Deus abençoe a sua vida.